Paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 10 e temos o seguinte tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós estamos estudando em defesa da fé cristã, nós estamos combatendo as antigas heresias que apresentam uma nova aparência. O tema dessa lição é um conceito fundamental para a fé cristã. E aqui nós temos algumas perguntas nessa lição. Como o pecado entrou no mundo, ou como o pecado afetou toda a humanidade, e como a redenção é possível através de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edivan Campos, congrego aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, e tecemos um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. A lição de hoje vai nos conscientizar sobre a natureza humana corrompida que está presente no ser humano todos os dias. Nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 3, e o verso de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nós temos Pantes, Marton, todos, está falando da universalidade do pecado. E a palavra aqui, pecaram, vem de hamarton, é uma ação completa. Ou todos erraram o alvo, ou falhou em cumprir a lei de Deus. Então, todos, de modo universal, pecaram. No caso aqui, errou o alvo ou falhou realmente em cumprir a lei de Deus. A palavra destituídos aqui fala de uma contínua falta do ser humano em relação a Deus. E aqui nós temos a glória de Deus, que aqui nesse versículo, pegando todo o seu contexto, representa a perfeição moral e espiritual para a humanidade, que é Deus, a sua glória, a sua perfeição moral. A verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nós cremos que, a partir da concepção, essa natureza, e uma palavra bem mais significativa, poderia ser essência. Natureza é uma essência. A essência pecaminosa já está desde o ventre materno. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14. A leitura de Gênesis 3, ela vem falando acerca de como a serpente, ela engana Eva. Mas aqui, nós temos que analisar que o pecado já existia, como vai tratar a lição. Porque a serpente era astuta, em alguma versão vai estar sagaz. Ela questiona a ordem de Deus e ela conta uma mentira. Não comereis de toda a árvore do jardim, isso aqui é uma mentira. Ela questiona a lei de Deus. E a palavra astuta aqui, voltando a esta palavra, é a capacidade de enganar. Então, o pecado não nasce ali no Éden. O pecado, ele nasce em Satanás. Vamos ver, é claro, que era um querubim ungido, mas nasce no coração dele. No outro ponto, nós vamos perceber a forma que o pecado chega no Éden. Eva viu, ela se agradou, ela desejou, ela tomou e ela comeu. Então, o pecado, ele, quando estudamos a martiologia, ele entra dessas formas na vida do ser humano e isso é replicado muitas vezes. É claro que nós temos a natureza humana, mas o pecado
ele vem de ver, de se agradar daquilo que está vendo, de desejar aquilo, de tomar e comer ou consumir. Então, nós vamos ver que os olhos de ambos foram abertos e viram que estava nus, tanto de forma espiritual como de forma física. Pode ser que alguém vai dizer, não, era só de forma espiritual, mas nós temos aqui a forma física também, porque eles coceram ali folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso é muito importante para a nossa lição, porque tem pessoas que não acreditam na salvação ou na expiação, há doutrinas que diz que o homem pode se salvar por si mesmo. É como colocar folhas de figueira para tampar os nossos pecados, achando que Deus não verá mais os nossos pecados. Em Romanos 5, nós temos aqui a transmissão do pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão é como um representante do pecado. E continuando a leitura, alguns têm um pouco de dificuldade para entender essa outra parte aqui do texto de Romanos, no versículo 13 e 14. Aqui é simples, o pecado existia antes da lei de Moisés, ele sempre existiu depois da queda do Éden. Só que quando chegou a lei de Moisés, a lei de Deus que foi dada a Moisés, vamos ver que a morte reinou desde Adão até Moisés, ok. Só que quando chegou a lei, nós vamos analisar que a lei apontava o pecado. A lei mostrou o pecado, apontou o pecado. Até então não era apontado. Então temos aqui alguns pontos importantes na leitura bíblica em classe para o entendimento de toda a nossa lição. A palavra-chave aqui é pecado. Hamartia, no contexto bíblico, é errar o alvo ou falhar em cumprir a lei de Deus. E é uma transgressão moral ou espiritual. No contexto teológico, temos aqui o pecado que age, ele está presente na vida do ser humano e há uma necessidade de salvação, de redenção através do problema do pecado. Então, nós temos que analisar se alguém vive e não considera essa natureza, terá dificuldades para ter comunhão com Deus. O homem tem que reconhecer a sua natureza pecaminosa. Objetivos da lição: explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A introdução vai apresentar o ser humano que foi criado em santidade, foi criado à imagem de Deus. Imagine no Éden, o homem tinha a presença de Deus, a harmonia daquele lugar, o casal entre os animais, entre a terra, e quando o pecado entra, através da desobediência do homem, o homem foi corrompido, a natureza foi corrompida. Então, precisamos agora de uma restauração, precisamos agora de ser salvo. Por quem? Somente em Cristo é possível a sua restauração. Aqui no capítulo de número 3 de Gênesis, vai relatar como o pecado entrou na humanidade. Vemos que em Romanos 5, Paulo também comenta isso, que é uma extensão da corrupção humana. Então, a lição, ela vai trazer a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Temos crenças que não faz parte do contexto bíblico. Infelizmente, alguns cristãos entram por essas práticas que não são bíblicas acerca do pecado, acerca do viver, porque não tem certo conhecimento. Essa lição é muito importante,
para o nosso coração. Capítulo 1, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Quem é o autor do pecado? Adão, ele poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas ele não poderia comer, a gente fala que é da CBM, da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Pastor, mas Adão comeu e não morreu. Na realidade, nós temos três tipos de mortes. Nós temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Naquele momento que ele peca, ele morre de forma espiritual. Naquele momento que ele peca, passou a também morrer de forma física. Ele não morreu naquele mesmo momento de forma física, mas de forma espiritual. E se não houvesse redenção para o homem, também morreria de forma eterna. Qual que é a morte eterna? É passar a eternidade junto com o autor do pecado. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Então temos aqui a serpente que tomou conta ali daquele cenário. É claro que Satanás ele vai ali usar a serpente e a serpente vai falar com Eva. Já vimos aqui na leitura bíblica em classe que Eva ela foi enganada pela serpente, mas o pastor Antônio Gilberto ele diz que naquele momento foi aguçado o ego do homem. E dentro disso, eu quero só analisar com você que Satanás era um querubim ungido, perfeito de sabedoria e formosura, temos aqui alguns textos, mas ele vai se rebelar contra Deus. O autor do pecado nos mostra como o pecado nasceu ou foi criado através de três coisas: orgulho, revolta e rebelião. O orgulho pode ser uma exaltação pessoal ou um sentimento de superioridade. Paulo trata isso lá em Filipenses, dizendo: olha, considera cada um superior a si mesmo. Havia uma briga ali na igreja de Sintique e de Evódia, aparentemente faziam um culto nas casas, e ali havia uma disputa. E Paulo vai dar o exemplo de Cristo que foi à cruz. Por quê? O orgulho me faz ter um sentimento de superioridade. Você sabia que casamentos são destruídos por causa do orgulho entre a mulher e o esposo, a esposa do filho com o pai, por causa de um sentimento de superioridade? Irmãos são tomados por esse orgulho e se acham melhor do que o seu pastor, se acham melhor do que o outro pregador, melhor do que o outro cantor. E aqui é a autoria do pecado. O orgulho nasceu agora nesse querubim ungido. Também temos a revolta. O que é a revolta? É uma rejeição à autoridade. A pessoa não quer ter uma autoridade acima de si. E temos o terceiro momento aqui dessa autoria, que é a rebelião. É alguém que quer viver sem lei e sem ordem. E aqui nosso autor fala que, nesse momento, alguns anjos aderiram à rebelião. Deus não criou robô, Deus deu livre-arbítrio para os anjos. A diferença é que o anjo é um espírito que tem alma e o ser humano é alma que tem espírito. Os anjos quando teve a sua queda, eles não poderiam voltar mais. Você não vai ver um demônio se convertendo ou um anjo bom se desviando. Não se altera mais. Mas quando Deus faz o homem, ele faz alma com espírito, ou seja, o homem poderia ser trabalhado no seu espírito, que é o novo nascimento. Bom, essa explicação é uma possível explicação para a origem dos demônios. Há um compêndio muito grande
acerca desse assunto, mas é o que acreditamos, que nesse momento os anjos decaídos foram ali os demônios e são até hoje. Nós temos aqui que nesse momento o pecado não teve a sua origem no Éden, mas teve em Satanás, através do orgulho, da revolta e da rebelião. Capítulo 1.2, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Quando o casal estava no Éden, tudo era perfeito, mas quando o casal come do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e eles procuraram se esconder da presença de Deus. O pecado, ele trouxe a morte, e morte significa separação. Preste bem atenção. Uma das provas que temos a natureza pecaminosa, é a morte física, a morte espiritual, e se não encontrarmos o nosso Salvador, nosso Remedor Jesus, temos a morte eterna. Em Isaías 59:2, fala sobre essa separação. O pecado separa o homem de Deus. Imagina ali no Éden a comunhão que tinha com Adão, Eva e Deus. E nesse momento que eles pecam, nós não sabemos qual é o fruto. Se for uma maçã, aqui na capa da lição está errada isso. Se for uma maçã, aqui na capa da lição, não convém colocar isso, porque pode ser que alguém até faça uma apologia à maçã. Temos até o celular da maçã, que alguns defendem que foi a maçã que foi mordida. Então, nós não sabemos qual foi o fruto. As nossas capas, em alguns momentos, têm desejado um pouco. Mas o contexto da lição é maravilhoso. Então, nós temos aqui um homem que procura se esconder. Por que o homem se esconde de Deus, a presença de Deus? Porque o pecado agora abriu os olhos de ambos, de forma física, mas principalmente de forma espiritual. Imagina que Deus é luz, e o homem pecando, ele vai se afastando dessa luz, e ele vai se escondendo entre as trevas. A comunhão que Adão e Eva tinham, agora perdida. Por quê? Pelo orgulho. Se comer, vamos ser igual a Deus. Pela revolta, nós não vamos ficar mais embaixo de autoridade. E agora, pela rebelião, nós vamos viver sem lei, sem ordem. Porque a ordem, tinha ordem no Éden, que era labrar a terra, que era guardar a terra. Então, eles tinham ali um líder que era Deus. E Deus falava com eles. Então, foram abertos os olhos deles depois que eles pecaram. E nessa ocasião, vamos ver que Deus, ele dá a sentença, mas antes da sentença, ele anuncia a vinda do Redentor, alguém que venceria a serpente. E ele dá a sentença ao casal e também à sua posteridade, ou seja, a sentença foi dada a todos os seres humanos. E o que fez então o homem pecar? A desobediência. Meu filho esses dias me perguntou por que Saul perdeu seu reinado pela desobediência. E o homem perdeu o Éden, o homem perdeu a presença de Deus por causa da desobediência. Naquele momento o pecado entrou no mundo e aqui é conhecido como a queda da humanidade, um desastre. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós temos a ver com isso, porque nós temos a natureza pecaminosa, a essência do pecado dentro de nós. E sabendo disso, nós precisamos de um remidor. Hoje conhecemos ele, que é Cristo Jesus.
Capítulo 1.3, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. Mas temos Paulo dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, um dos pontos significativos que temos a natureza pecaminosa é a morte. Ah, pastor, eu não tenho uma natureza pecaminosa, então por que você morre? O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, temos sim essa natureza pecaminosa. É uma revelação aqui, de Romanos capítulo 5:12, que a transgressão passou para toda a humanidade. E temos aqui alguns pontos que reitera isso mais adiante. Então, nós temos uma natureza humana. A consequência foi transmitida a todos os seres humanos. Tópico 1, ponto 4, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. Aqui nós temos os aspectos que foi corrompido: corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade, ou seja, o pecado toca todas as áreas da nossa existência. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Isso aqui nós vamos entender já no próximo tópico. É impossível conhecer a Deus ou se restaurar ou se salvar pelos próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. É como você olhar a sua imagem no espelho que está completo, bonito, você vai ver a sua imagem no espelho perfeita. Mas se aquele espelho se quebrar, você vai ver a imagem agora desfigurada. Ou se aquele espelho estiver embaçado, você vai ver a imagem desfigurada, mas não aniquilada. A imagem está. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio para os anjos, deu para Adão e Eva no Éden e também nos dá nos dias de hoje. Então, o ser humano é a imagem de Deus. Ela foi, aqui no caso, desfigurada pelo pecado. Vamos continuar? No capítulo de número 2, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo. Aqui nós sabemos que vem de Pelágio, é bem conhecido essa heresia. Era um monge erudito britânico, lá nos anos 360 e 420, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, também no ano 354 a 430. Qual que era o conteúdo doutrinário deles? Eles tinham um conteúdo doutrinário que até começou assim de forma simples, ninguém dava muita atenção, mas depois foi ganhando aí através de um movimento de Celeste, alguns pontos começaram a ser enxergados, essas ideias pelagianas começaram a ser analisadas. Então, quando acontece isso, alguns pontos são tratados. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe o pecado original e não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, nós temos aqui a negação do pecado original. Ou seja, todos nós nascemos como Adão, sem o pecado original. Olha isso. E temos a chance de escolher de pecar ou não. Aqui já começou os problemas. Aqui nós temos também o livre-arbítrio absoluto. O ser humano pode escolher sem a necessidade da graça. Ou seja, ele poderia alcançar salvação por meio de seus próprios esforços. E aqui nós temos algo muito
importante para compreendermos. É impossível isso. Aqui também temos, depois nós temos a autossuficiência moral, que é a graça de Deus não era necessária para a salvação. Nós temos aqui a perfeição moral por conta própria. Não era necessária a graça de Deus para a salvação. E depois nós temos o exemplo de Cristo. Em vez de ver a morte de Cristo como um sacrifício expiatório, Jesus era um exemplo moral. No caso aqui, era um exemplo a ser seguido. Então, temos aqui sim alguns pontos que precisam ser analisados no pelagianismo. Agostinho de Hipona, ele vai falar que a graça de Deus é essencial para superar a corrupção do pecado original e alcançar a salvação. Então, temos aqui os contrapontos rebatendo o pelagianismo. O que você acha? Você acha que nós nascemos igual a Adão, sem a natureza do pecado? Olha o que essa heresia está dizendo. Que o ser humano tem a capacidade e o poder de escolha, sem a necessidade da graça para ser salvo, e a autossuficiência moral. É, no caso aqui, a perfeição moral poderia ser por conta própria. Eu posso atingir a minha perfeição moral. E depois o exemplo de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos dar um exemplo de como é uma perfeição moral. Então, temos aqui pontos que foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. O que a Bíblia diz acerca disso? Que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Os maiores avivamentos vieram de homens que reconheceram quem era, reconheceram o seu pecado, que não poderia de maneira nenhuma ter a perfeição moral como Deus exige por conta própria. Nós precisamos de um Salvador. Então, temos aqui a corrupção do gênero humano, que é um fato incontestável. Temos aqui o Salmo 51, temos aqui Romanos 3:10, falando das nossas doenças, das nossas enfermidades espirituais. Então, é algo que realmente abala a nossa vida. É algo que realmente fala diretamente ao nosso coração a necessidade de compreendermos que a raça humana ela tem sim uma essência, uma natureza pecaminosa. E por si só, a raça humana não consegue alcançar a perfeição que Deus quer e precisa imediatamente, precisa sempre da graça para ser salvo, para apresentar diante de Deus alguém que precisa de ser redimido sempre. Então, nós temos aqui no capítulo 2.2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Aqui no caso, está citando o Alcorão. Jesus, no Alcorão, é chamado de Isa. Ele é um profeta importante, mas não filho de Deus. Preste bem atenção. Ele não foi crucificado no Alcorão e nem morto. Se colocar ali um sósia. E ele foi elevado ao céu. Essa passagem está no Alcorão, acho que é no livro de Surata 4157, na página 157, 156, e aqui vai dizer bem claro que ele era uma mera aparência. Ele só apareceu, mas não morreu na cruz, ele não passou por tudo aquilo, ele foi elevado ao céu e colocou ali alguém no lugar dele para sofrer isso. Mas por que eles estão dizendo isso? Porque para eles, boas ações podem alcançar a salvação. Então, as boas ações, ela vai me fazer ser perdoado, vai fazer eu alcançar a salvação através de boas ações, não de um Salvador que expia os meus pecados. Olha isso, mas a Bíblia nos ensina que é necessária a remissão dos pecados, um sacrifício para expiar
os nossos pecados. Então, a cruz de Cristo para eles é um escândalo, né? No caso, temos como escândalo, como uma ofensa para os que estão nas trevas. Eles não aceitam isso. O modo de salvação que opera entre eles são de boas obras. Capítulo 3, o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Ponto 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias ainda estão nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Aqui temos dois momentos que o autor cita. A ciência cristã, que foi fundada aí por Mary Becker Edge, e o mormonismo, que é mais conhecido. Mas qual era o perigo da ciência cristã, desse movimento, por exemplo? Esse movimento dizia que pecado, doença, morte não era uma realidade, era só uma ilusão da mente. E Cristo na cruz foi só um exemplo moral de como vencer tudo isso. Mas nós sabemos que o pecado, a doença e a morte é uma condição real para nós. E o mormonismo não é só nisso que fica, temos várias heresias dentro do mormonismo. Por exemplo, para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses separados. Também tem um ponto de escritura ou de revelação que eles aceitam mais coisas. Eles usam João para dizer que os livros não foram ali, não tinha lugar para colocar tantos livros. Então, eles vão dizer que existia mais livros. Esses livros, pelos mormons, têm que ser aceitos. Aí nós temos o livro dos mormons, doutrinas e, e convênios, temos a pérola de grande valor, e tudo que aparece eles colocam para dentro, porque eles falam que somente a Bíblia para eles não é o suficiente, eles podem acreditar em mais coisas. Também tem essa área da poligamia, tem essa área de conversa com os mortos, que eles passam também a entender que isso pode existir. Então, nós temos aí pontos de compreensão de heresias dentro desses movimentos. E eles vão dizer que lá no Éden era uma etapa necessária para o ser humano, mas que cada pessoa é responsável pelo próprio pecado, ou seja, nascemos como Adão e cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Então, nós temos que analisar essas heresias, principalmente nos dias de hoje, porque hoje nós estamos vivendo uma época que tudo se vê facilmente na internet, e alguns que não conhecem a palavra podem ser levados por ventos de doutrinas. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também entender o ponto de vista, como está sendo tratado aqui nas lições, também dessas religiões, desses grupos hereges, para identificar ali a teologia antibíblica para combater. E também apresentar o evangelho e mostrar que Jesus morreu por elas também. Às vezes as pessoas estão seguindo algo sem a compreensão do verdadeiro Jesus. E essa missão, ela é dada para a igreja. Graças a Deus nós temos a ajuda do Espírito Santo. Capítulo 3.2 é o perigo. Aqui o nosso autor, ele vai realmente colocar aqui que as pessoas não conhecem bem as crenças, as práticas da igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes. Parece até correto algumas coisas, mas quando você analisa, você percebe que algo está errado. Tem muitos por aí que são famosos na internet, são seguidos pelos nossos irmãos, mas quando chega a algum ponto, sai da Bíblia. Alguns vão dizer aí que Jesus é Miguel, ele é um anjo. Então, temos aí alguns pontos que realmente tem que ser analisado para não ficarmos aí se alimentando de qualquer coisa. E o nosso autor aqui, ele dá um tom aqui de pai mesmo, de um professor de apologia. E ele
aqui coloca que o analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Então, nosso autor ele vai colocar algo aqui de punho muito forte para a nossa compreensão. Nossa conclusão diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.